Olá, boa noite a você ligado no canal AgroPlus. Começa mais uma edição do programa que debate de segunda a sexta-feira o agronegócio. Para você, a partir de agora, 1 hora de debate, para você que é de dentro, para você que é de fora da porteira, para entender um pouco mais de assuntos que muitas vezes são complexos. É o que a gente tenta fazer por aqui, né? Um debate para tentar esclarecer o máximo de informações possíveis para a nossa cabeça ficar sempre mais clara em relação às notícias que giram em torno do agronegócio. Nos destaques do programa de hoje, nós vamos falar e nós vamos receber um convidado que vai tentar nos explicar um pouco sobre nanotecnologia na agricultura, meus amigos. Isso porque tem um estudo que está sendo realizado na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, que visa auxiliar no desenvolvimento de plantas em condições adversas de clima, como por exemplo de seca. Já pensou você conseguir continuar produzindo mesmo em condições de seca? Para o estado de Mato Grosso, região central do Brasil, por exemplo, que sofrem meses aí com seca, pode ser uma resolução de um problema importantíssimo. Vamos tentar entender, então, no programa de hoje, um pouco de uso de nanotecnologia no desenvolvimento de plantas em condições de seca. E claro que nós voltaremos a conversar também sobre Donald Trump. Ontem foi boa parte do nosso programa o assunto do presidente americano que aumentou tarifas aí da China e deu uma brecada também nos impostos, nas tarifas de impostos aí para o restante do mundo. A gente vai tentar entender o que acontece com esse recuo de Trump e como que o Brasil pode ser prejudicado, principalmente também no agronegócio, com este recuo. Para participar do programa de hoje, ele que é especialista em negócios, seu Bianco, chega comigo aqui. O Trump está todo dia por aqui, hein? Seja bem-vindo. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, o Trump está cada dia mais em audiência no mundo, mas acho eu que nesse momento ele está tendo que recuar um pouco em virtude dos grandes problemas que ele está enfrentando, principalmente dentro do próprio Estados Unidos. Eu tenho muitas perguntas a fazer, muita coisa para analisar esse assunto, mas esse assunto vai ficar um pouco mais para frente. Enquanto isso, eu vou fazer o convite para o nosso amigo telespectador. Vamos debater o agronegócio? Bom, seu Bianco, nosso primeiro assunto ele gira em torno de tecnologia dentro do agronegócio. E não bastasse a tecnologia, a gente está falando de uma tecnologia diferenciada, a nanotecnologia. Eu cheguei até a fazer algumas pesquisas para tentar entender do que se trata, porque até então a minha pessoa trata. O mais próximo que eu cheguei da palavra nano foi o nanochip. O nanochip, que é aquele chip pequeno do celular. E eu tenho como entendimento, o meu entendimento para nanotecnologia seria uma tecnologia de coisas pequenas, alguma coisa nesse sentido, mas para que eu não fale besteira, a gente fez o convite para o programa de hoje para receber ele, que é professor da Universidade Estadual de Londrina, mais especificamente do Departamento de Biologia Animal e Vegetal, e que faz parte, né, como coordenador dessa pesquisa, desse estudo. Então faço convite para o professor Ale Caixeta a chegar conosco por aqui, já está conosco. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que tem muita coisa para a gente perguntar aqui, muitas dúvidas para nós e para o nosso telespectador. Obrigado. Boa tarde, Jossan, boa tarde, Bianco. Tá? Eu que agradeço pelo convite e com certeza vamos ter bastante para conversar hoje sobre tecnologia na agricultura. Bom, professor, eu gostaria de começar perguntando, né, nessa minha introdução, eu já até falei, né, algo que, não sei, eu gostaria que o senhor
se pudesse me explicar, né, do que se trata a nanotecnologia, porque a gente está falando de uso de óxido nítrico, né, nessas plantas, né? E vocês estão falando de nanotecnologia. De que maneira que a gente consegue unir o óxido nítrico na nanotecnologia? De que maneira que isso acontece? Explica para a gente um pouquinho sobre esse estudo desenvolvido aí por vocês e que envolve 25 pessoas pelo menos, né? Tá, joia. Então, eu acho que eu vou falar primeiro então sobre o que é, né, a nanotecnologia, e você até já adiantou bem, né, que é uma questão relacionada com tamanho, né? Então, o que é nano, né? Se a gente pensar nano, é você pegar um metro e dividir por 1 bilhão, né? Então, você vai dividir 1 metro por 1 bilhão. Se a gente pensa em milímetro, você divide por 1000. Micrômetro por 1 milhão. E o nanômetro você divide por 1 bilhão. Então, é uma coisa realmente bastante pequena, né? E por que isso faz diferença e por que isso pode ter uma aplicação importante, né? Porque o fato de você ter uma molécula, você ter um material nessa escala nano, ele passa a ter propriedades diferentes do que esse mesmo material teria numa escala maior. Só para dar um exemplo, né? Vamos pensar assim no caso do gelo, da água, né? Você tem um gelo, água congelada, um bloco de gelo grande e o gelo em escamas, que é menor, né? Qual que derrete mais rápido? O que está menor, né? O que está em escamas derrete mais rápido, né? Por quê? Porque ele é menor, né? Quanto menor o tamanho do material, maior o contato, maior é a capacidade de interação com o meio ao seu redor, com as células, né? Então, por isso que o nano tem é uma faixa de tamanho bem especial. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que, por que o nano em específico é especial, né? Porque as células, né, se for pensar assim, tudo tá pensando numa planta ou em qualquer ser vivo, tudo vai acontecer a nível da célula, né? É na célula que vai acontecer as interações, os efeitos, né? Então, se você tem, a célula é micro, é o tamanho. Você tem uma coisa que é na faixa de nano, que é um pouco menor do que a célula, isso vai interagir muito bem com a célula. Interagir no sentido de entregar um composto, entregar um pesticida, ou um regulador de crescimento, né, um bioestimulante, né? Então você tem uma melhor interação com a coisa que tem escala nano, uma coisa que está na escala nano é justamente os vírus. Os vírus estão na escala nano, tem tamanho de nanômetros, né? E eles interagem bem com as células, né? E causa doença, tudo. Então a nanopartícula, a nanotecnologia consiste justamente em você trabalhar com materiais nessa escala nano, que é uma escala que vai conseguir interagir muito bem com as células, né? Com os bloquinhos lá que formam o corpo o organismo, uma planta, né? Então essa que é a ideia de usar a nanotecnologia. Aí pensando no óxido nítrico, né? O que é o óxido nítrico? O óxido nítrico pode ser considerado como uma molécula sinalizadora, que a gente fala. Ela é um sinal que os seres vivos produzem para regular o seu crescimento, o seu desenvolvimento e também a defesa contra estresses, né? Quando eu falo estresses, pode ser estresse ambiental, né? Seca, calor, né? Como também estresse biótico, né? Algum micro-organismo que está atacando, alguma doença, né? E o óxido nítrico, então, ele é bem conhecido ele é produzido pela planta para se defender dessas condições desfavoráveis. Só que o óxido nítrico, ele é um gás, né? O NO, ele é um gás. Então é difícil como é que você vai tratar a planta com um gás, né? Aí qual que é a ideia? Você usa um doador de óxido nítrico, uma molécula que vai doar, que vai liberar esse óxido nítrico. Só que numa situação, você vai fazer isso no laboratório, ele libera gradualmente, vai liberando esse NO de uma forma mais gradual, mas quando você aplica isso numa situação mais de campo, numa situação mais real, onde tem muita luz, a temperatura é mais alta, isso pode ser muito rápido. E aí que entra a ideia da nanotecnologia. Então, colocar dentro de uma nanocápsula. O que é uma nanocápsula? Seria como se fosse uma cápsula de remédio que a gente toma, só que nesse caso é uma cápsula nano, bem pequenininha, né? Uma escala que vai interagir bem com a célula e essa nanocápsula vai proteger esse ativo, né? Esse ativo que eu quero que chegue na planta. E não só vai proteger,
como ele vai entregar de uma forma mais eficiente, porque ela vai interagir muito bem com a célula da planta, e com isso ele vai conseguir entregar essa molécula de interesse, esse óxido nítrico, no local desejado de uma forma mais eficiente, com menos perca para o ambiente, né? Acaba perdendo menos para o ambiente, degradando menos, volatilizando menos, né? Então, com isso você tem uma entrega mais efetiva, no caso aí do óxido nítrico, mas a gente pode pensar nisso para um fertilizante, para um pesticida, para um bioestimulante. Então, você pode usar essa tecnologia para entregar diferentes compostos de interesse agrícola para as plantas-alvo. Seu Bianco, quem diria que a ciência, né, ia conseguir chegar a esse ponto, e ainda mais a ciência brasileira, de desenvolver, achar uma maneira de que as nossas plantas, mesmo em condições de seca, continuem se desenvolvendo. E pelo que eu li um pouquinho ainda, houve desenvolvimento até superior, né? Sua vez, seu Bianco. Tudo bom, professor? Obrigado pela parceria aí. O que eu gostaria de saber é como que seria essa aplicação? Ela seria, vamos dizer, tipo na semente, ou seria foliar? Seria junto com pesticidas? Como que poderia ser isso na realidade no campo mesmo? Sim, não, ótima pergunta, e esse é um tema que a gente vem trabalhando com isso, na pesquisa, porque nos primeiros trabalhos que a gente fez, foi lá em 2015, 2016, a gente aplicava no solo mesmo, aplicava poderia ser no suco de plantio, no solo, no substrato. E desde então, né, a gente teve um efeito bem interessante, e a gente também já viu o efeito até de outros pesquisadores que trabalham conosco, fizeram aplicação foliar e também teve um efeito bem interessante, né? E mais recentemente nós começamos a testar, isso há pouco tempo, a gente começou a testar no tratamento via sementes, que se mostrou bastante promissor também, né? Nesse caso a gente fez uma técnica chamada de priming. O que é priming de semente? O que é priming, né? É o preparo da semente, né? Você coloca uma pequena quantidade desse produto que vai entrar junto com a água e vai só... a planta vai absorver essa formulação, mas não vai chegar a germinar, né? A semente não vai germinar, e depois você consegue secar essa semente e depois utilizá-la para o plantio. Então a gente fez esse tipo de tratamento de semente via prime e funcionou muito bem também, tá? Mas então você tem diferentes formas de aplicação, cada uma tem as suas vantagens e desvantagens. A grande vantagem do tratamento de sementes é que o volume gasto é muito baixo, você gasta um volume muito baixo, né? Você consegue aplicar, então, gastar uma pequena quantidade, aplicar um grande número de sementes e aplicar na grande área. Na aplicação, pensando numa foliar, demandaria uma área maior, né? Mas uma coisa que a gente tem visto muito é talvez até combinar esses tratamentos, né? Você ter o tratamento de semente para ter um melhor desenvolvimento inicial, a gente observa o melhor desenvolvimento inicial, o melhor desenvolvimento da raiz, melhor interação com a microbiota, inclusive no caso da soja a gente viu a melhor nodulação, aumentou bastante a quantidade de nódulos, né, a fixação de nitrogênio, e durante o cultivo, caso tenha uma situação de seca ou de calor, alguma situação desfavorável, fazer uma nova aplicação para ter uma resposta mais acentuada, né? E sobre a questão de combinar com outros produtos, a gente está justamente na pesquisa nesse ponto, porque até hoje a gente testou sempre ela separadamente. Agora a gente está buscando tentar entender a compatibilidade dela, por exemplo, no tratamento de semente. Será que é compatível tratar com que produtos no tratamento de semente, né? Quais os tipos de misturas, com que tipo de produto que ela pode ser misturada. Então a pesquisa está avançando para esse ponto para tentar conseguir, né, ter uma aplicação mais realmente efetiva e prática desse produto. Nesse estudo, pesquisa, vocês já chegaram a alguns, na fase de números, de benefício, o quanto que essa pesquisa de vocês, o quanto que o desenvolvimento desse trabalho de vocês consegue melhorar essas plantas, ou ainda não dá para ter uma noção disso? Porque pelo que eu entendi, tem plantas que mesmo em um ambiente de simulador de seca, se desenvolveu melhor do que outra. Sim, então a gente tem testado com várias espécies de plantas, né? Então aqui no laboratório de ecofisiologia vegetal da UEL, nós trabalhamos tanto com espécies de interesse agrícola, como soja, milho, trigo, quanto também com espécies de né? Tomate, né? Hortifruti, e também com mudas de espécies arbóreas, visando ao reflorestamento, né? Então várias espécies arbóreas nativas, né? E também espécies arbóreas pensando em madeira, né? Então a gente tem testado com diferentes espécies
essa tecnologia. E o que a gente tem visto, a gente tem trabalhado muito, a gente começou muito tempo, né? A minha formação, eu sou biólogo e eu sou fisiologista vegetal, né? Então a minha formação foi muito sempre trabalhar muito no laboratório, trabalho, né, numa situação mais controlada e levar para casa de vegetação, né? Então e aí a gente teve efeitos bem interessantes nesses ambientes, e o que a gente observou muito foi que essa tecnologia, esse óxido nítrico, né, nanoencapsulado, né, o doador nanoencapsulado, ele permite um melhor desenvolvimento da raiz. Então a gente consegue ver o melhor desenvolvimento da raiz, a raiz se ramifica mais, tem mais pelos absorventes, o que é importante para absorção de água, nutrientes, e também para interação com micro-organismos, né? A gente vê que essa interação com a microbiota é muito importante. O óxido nítrico é importante para a planta, que a gente chama recrutar, chamar essa microbiota que é benéfica para ela, né? Então a gente tem esse efeito bem interessante na raiz, e a gente vê um efeito interessante também na parte aérea, nas folhas. A gente tem visto muito que ela muda as trocas gasosas da planta, que a gente fala, né? Porque aqui um conceito de fisiologia, né, a gente tem os estômatos, né, que são aquelas estruturas, né, que são como se fossem válvulas que estão na base, na folha, né, na superfície da folha, que eles abrem e fecham, né? Então essa abertura do estômato é importante para que o CO2, né, para que o gás carbônico entre na folha e a planta faça fotossíntese e possa produzir biomassa e crescer. Então isso é essencial, a abertura desses poros, né, dessa válvula. Só que por essa mesma abertura, que é por onde o CO2 entra, o gás carbônico entra, é por onde a água sai, o vapor de água sai, é por onde a planta transpira. Então esse é um grande, a gente fala, um grande dilema da vida da planta. Se ela abre muito o estômato, ótimo, ela vai produzir muito, mas ela perde muita água. Então isso né, ela tem que arrumar estratégias para ser mais eficiente no uso dessa água. E o óxido nítrico mede justamente nisso, ele tem um efeito bem interessante no estômato, de fazer com que essa abertura e fechamento seja mais eficiente. A gente tem visto em algumas espécies que ela abre esse estômato mais cedo, abre mais no início da manhã, porque no início da manhã está mais fresco, a umidade está mais alta, então ela consegue pegar o gás carbônico perdendo menos água, né? Então ela melhora essa eficiência no uso da água. Então a gente para de regar essa planta, ela demora mais a murchar e ela consegue continuar crescendo bem, às vezes até melhor do que uma que não foi tratada e que está numa situação bem hidratada e perdendo menos água, né? Então ela torna mais eficiente no uso da água, né? E aí a gente tem testado isso, como eu disse, né, com essas espécies arbóreas, pensando em reflorestamento, e a gente fez há pouco tempo, então a gente está agora começando a isso de transferir para o campo, né, de tentar ver isso, o que isso vai impactar no campo, né? Então a gente fez há pouco tempo um campo pensando em reflorestamento, a gente conseguiu ver uma melhora da captação de CO2, né, de gás carbônico em situações de campo, né? Então a planta conseguiu fazer mais fotossíntese, pegar mais CO2, e com isso é importante porque ela vai estocar mais carbono, né? Pensando nessa ideia de mitigação de mudança climática, estoque de carbono. E na soja, a gente acabou de fazer um experimento na soja aqui na Fazenda Escola da UEL, né, com parceria com o pessoal já da agronomia. Isso foi bem interessante, porque a gente fez um experimento com soja, em que a gente tratou as sementes, nesse caso foi o tratamento da semente de soja com essa nanoformulação, e a gente pôde observar uma maior desenvolvimento no início ali, né, um melhor desenvolvimento de raiz, maior formação de nódulos, e isso lá na frente implicou no maior aumento da produtividade. A gente conseguiu praticamente dobrar a produtividade da soja, utilizando essa tecnologia só aplicando nas sementes, né? Então, e agora a gente está avançando nisso, a gente já está com um experimento montado com milho, para avaliar essa tecnologia no tratamento de semente de milho, e estamos também já organizando experimento com trigo também agora na safrinha, né? Então agora a ideia na safrinha é a gente tentar validar, né? A gente já tem dados com trigo e com milhos, né, em casa de vegetação, né, em situação mais controlada, agora a gente está tentando validar isso no campo também. Seu Bianco. Professor, eu sei que talvez a gente esteja se antecipando muito, porém, a gente como produtor gostaria de ter assim, quando é que essa tecnologia estaria disponível no mercado? O custo nem se pode hoje nem saber, mas haverá o quê? Royalties, serão pagos royalties para a equipe de vocês, para quem está criando, e mais ou menos assim uma previsão de que quando é que nós possamos ver isso sendo comercialmente comercializado?
Sim, não, ótima pergunta, porque então esse trabalho a gente começou em 2015, né? Começou com um TCC de um aluno em 2015, né? E aí houve um resultado bem interessante. Aí a gente fez uma primeira patente em 2016. A gente depositou uma patente em 2016, que foi já até concedida em 2020. E depois, com essa ideia do tratamento de sementes, a gente pôde, então, conseguir uma segunda patente focada no tratamento de sementes, né? E aí envolve não só, como eu disse, eu sou biólogo, trabalho com fisiologia vegetal, então a gente tem parceiros da química, né? A professora Medeia Seabra, da Universidade Federal do ABC, que realmente é quem formula, né? Prepara a nanopartícula, né? Que prepara a nanoformulação, e também professores da agronomia também, né? Como, por exemplo, o professor Claudemir Zuccarelli aqui da UEL, que tem colaborado também conosco, né? Então, e com isso a gente está conseguindo avançar, né? Não só no sentido de ter uma formulação, né, de validar essa tecnologia no campo, né, como também melhorar a formulação. Então, do lado da química, tem um monte de trabalho sendo feito para tentar tornar essa formulação escalonar, conseguir sintetizar em maiores volumes, né, conseguir fazer uma formulação mais concentrada, né, então tem toda uma pesquisa sendo feita nesse sentido, né, então, e agora a gente está numa etapa de justamente negociando com alguns parceiros, né, do setor produtivo, para, né, conseguir, de fato, avançar quando a gente fala na TRL dessas patentes, né, de conseguir passar para validação no ambiente de campo, né, conseguir escalonar para que, de fato, isso aí chegue lá no final e consiga realmente ter um produto no mercado. Pensando em prazo, né, eu acho que a gente está numa fase, assim, vou dizer, de 3 a 5 anos, talvez, né, então a gente está na expectativa que daqui a uns 3 anos a gente já consiga ter essa parte bem validada, a parte, né, a química também mais avançada, no sentido de ter uma formulação produzida em larga escala, que seja estável por bastante tempo, né, e que, né, que tenha toda a questão de liberação, enfim, que a gente consiga ter isso no mercado. Mas é interessante ver que isso aí é fruto de uma pesquisa que começou em 2015, né? Então é uma coisa que, se eu ver, nós estamos com 10 anos trabalhando com essa tecnologia, né? Que envolveu, assim, muitas agências de fomento, né? Então a gente tem bastante fomento público nessa, né, para fazer essa pesquisa do CNPq, né, da CAPES. Aqui no Paraná nós temos a Fundação Araucária e a Secretaria 7, que também financia várias dessas pesquisas que realizamos aqui, né? Então isso aí é fruto de um investimento que vem sendo realizado há muito tempo, vários alunos que passaram por aqui, para que a gente esteja nesse ponto de realmente conseguir interagir com o setor produtivo e, né, se tudo der certo aí, com 3, 5 anos a gente ter um produto no mercado. Até porque vocês estão falando vocês fazem parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Isso. Tanto que vocês são pesquisadores do INCT, Nanoagro, na Universidade Estadual de Londrina. Agora, minha próxima pergunta, professor, assim, para mim ficou quase claro, mas só para ter uma certeza eu queria ouvir do senhor. Não existe nenhuma alteração na planta. A gente não está falando de uma transgenia, a gente está falando de algo sustentável, algo supernatural, né? Sim, sim. Nesse caso, você não tem alteração genética na planta, né? Isso seria uma forma de você entrega um sinalizador para a planta, que é um óxido nítrico, que vai induzir a planta para que ela se prepare a sua resposta de defesa a condições favoráveis, tá? Então a ideia é justamente você... E a planta usa isso, ela é um composto que a planta produz. Então a gente está usando o composto que a planta produz, né? Então se a planta está sofrendo uma seca, um calor, ela produz essa molécula, esse óxido nítrico, para se defender. O que a gente está fazendo é aplicar um pouco a mais e de uma forma mais localizada e às vezes até antecipada, para que ela já se prepare para essa situação desfavorável, né? Então envolve muito você utilizar a gente até fala que isso aí é uma solução baseada na natureza, né? A gente está estudando, né? E aí isso que envolve uma pesquisa básica, né? Que isso desde eu comecei a trabalhar com esse óxido nítrico em 2002, quando eu comecei minha graduação em Ciências Biológicas na Unicamp, com a orientação da professora Ione Salgado. Fazia 5 anos que... Não, 5 não, 4 anos que o óxido nítrico, o pessoal, inclusive ela foi uma das pioneiras para descobrir que o NO, o óxido nítrico, é uma molécula sinalizadora, que a planta produz essa molécula para se defender, tal, né? Então isso começou lá, um monte de pesquisa básica que foi feito desde há muitos anos para agora a gente estar realmente nessa etapa de
de pensar em aplicação, né? Mas sempre usando aquilo que a própria planta, a própria defesa que a planta usa, né? Tá certo. Seu Bianco, para finalizar. Professor, esse Brasil nosso é imenso. Se a gente pensar um pouco do centro-oeste e Mato Grosso, existem períodos bem definidos de chuvas abundantes, aí acima de 2.300 milímetros, como também tem um período de seca. Talvez essa composição ela não seria para nenhum dos dois extremos, né? Nem para muita seca, também não para muita chuva. Seria mais ou menos, vamos dizer, nesse experimento que vocês estão fazendo aí, tanto no milho quanto na soja. Quantos milímetros tem chovido? Foi um período mais ou menos normal de chuva ou não? Não, isso realmente é uma pergunta importante, porque esse efeito realmente vai depender das condições ambientais. O que a gente tem visto é que mesmo a planta que não está sobre condições desfavoráveis, que vamos dizer que ela está crescendo com uma chuva adequada, essa tecnologia tem o potencial de aumentar o crescimento justamente por tornar mais eficiente essa trocas gasosas, a questão da raiz. Então, mesmo que não tenha um estresse, você consegue ver um efeito. Aí, à medida que esse estresse vai se impondo, você pode começar a ver vamos dizer assim, essa demora mais para ela murchar, para demorar sintomas, né? E a gente tem feito aqui experimentos com, que a gente fala déficit hídrico, né? Seca severa e seca moderada. Então a gente consegue ver na seca moderada tem um efeito, né? Melhora até a questão de biomassa e tal. E na seca severa também a gente consegue ver um efeito na seca severa. Só que ela atrasa a murcha. Vamos dizer assim, a planta atrasa a morrer. Lógico que se a seca fosse se acentuando por um tempo muito longo, ela vai acabar morrendo, mas ela atrasa, né? Então a gente observa que mesmo em situações mais extremas, essa tecnologia tem tido resultados interessantes, mas, como eu disse, depende de quão, né, essa severidade, o quanto que isso, o quão severo é. E uma coisa interessante é que muito dessa tecnologia, como eu disse, envolve a microbiota do solo, envolve muito isso dela da planta recrutar, chamar esses micro-organismos benéficos que vão ajudar na absorção de água, que vão ajudar a reter água, que vai produzir hormônios, né? E isso você pode ter um efeito até, digamos assim, de longo prazo, que vai se manter ao longo dessa situação desfavorável, né? Mas a gente tem visto, aqui no experimento que a gente fez, então, como disse, em cada gestação a gente tem casos que a gente mantém ali, só que a gente fala não em milímetros, mas a gente deixa a 30% da capacidade de campo, né? A água com 30% daquilo que poderia estar retido, a gente consegue manter assim, tem um efeito muito bom. A gente tem experimentos que a gente para de irrigar e vai até a murcha total, até a morte da planta, a gente vê esse atraso da morte, né? E a gente tem esse no campo agora que a gente também está, só que a gente fez realmente numa época que teve, na verdade, não foi tanto seca, foi mais calor. A gente teve várias ondas de calor. Agora a gente terminou um experimento que terminou agora há 2 meses, né? Então pegou várias ondas de calor. Não teve tanto problema de seca, mas ondas de calor a soja teve bastante. E mesmo assim a gente conseguiu ter esse efeito interessante. Turbinar os efeitos da planta, seria isso mais ou menos, ou não, professor? Isso, Seu Bianco, seria turbinar. Repete por gentileza aí, porque a gente não ouviu o começo da tua pergunta. Repete, por favor, seu Bianco. Não, eu queria saber se esses estudos assim seria uma maneira praticamente de turbinar os efeitos da planta. A hora que você precisa de uma aceleração dela, estaria ali disponível para acelerar. Isso, é justamente isso. Então, a ideia é você fazer com que a planta use as defesas que ela mesma já tem. Então, na verdade, a gente vai estar usando a defesa que a planta já usa, só vai estar estimulando mais essa defesa, né? Fazendo com que essa defesa, né, no momento em que isso é demandado, essa defesa seja ativada. Por isso que a gente usa muito esse termo de priming, de preparo, né? Que seria semelhante a uma vacina. Você já dá um primeiro sinal ali, preparando ela, esteja preparada com alguma coisa ruim pode acontecer, digamos assim. E quando essa situação acontece, uma situação desfavorável, ela já tem esse preparo prévio para se defender. A gente teve um experimento, por exemplo, aqui com trigo, que é tratamento de semente, que a gente tratou a semente, né, houve tratamento de semente, a semente germinou, depois de 1 mês, 2 meses, impusemos o déficit hídrico e ela teve uma resposta bem melhor, né? Então, a gente já deixa, por quê? Porque a gente já tinha preparado ela para
para essa condição desfavorável, para possíveis dificuldades que ela tem na vida, né? Eu costumo dar um exemplo que seria mais ou menos o seguinte, pensando no tratamento de sementes, né? A semente, você tem um embrião lá, né, que tá, a gente fala que o embrião está quiescente, né, ele está parado, metabolismo baixo, tranquilo ali, meio que dormindo. Aí na hora que entra a água para reativa o metabolismo, ele acorda e aí ele meio que vai perceber como é que está a minha vida aqui ao redor. A vida está fácil, está difícil. E aí esse sinal que a gente coloca do óxido nítrico meio que mostra para ele, ó, a vida aqui fora está meio complicada, se prepare. E aí então ele já se prepara para uma vida mais, né, seja ativando já, preparando a sua própria defesa, quanto também chamando aqueles micro-organismos que podem ajudá-lo. Seu Bianco, como é incrível, né, a gente ver o uso da ciência, ainda mais de uma maneira assim sustentável, para que a gente possa ter, claro, ganhos e desenvolvimento, né, seu Bianco? Eu só queria acrescentar para o professor que eu não sei esses custos que vocês estão tendo, quem é que financia, quem é que ajuda, porque é um trabalho simplesmente fantástico e que vai beneficiar não só o Brasil, mas o mundo. Então, de repente, vocês têm aí muitas pessoas trabalhando simplesmente pela satisfação de se ver o desenvolvimento de uma ideia. E é isso que eu e o Jossan, nos questionamos muito, que às vezes os governos, tanto municipais, estaduais e federais, deveriam olhar com melhores olhos, principalmente para vocês, né, professor? Sim, não, e isso a gente tem, como eu já comentei, a gente tem esse financiamento que vem desde lá de 2015, né, esse financiamento, seja através de bolsas, né, bolsas para alunos, né, então a gente sempre tem muito financiamento a nível federal, né, do CNPq e da CAPES, nesse sentido. A nível estadual, né, no pessoal lá de São Paulo tem da FAPESP, e aqui no Paraná, né, nós temos a Fundação Araucária, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Paraná, em que também tem essa organização aqui, semelhante ao INCT, como vocês comentaram, né, com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece a nível nacional. Aqui no estado do Paraná há uma política chamada de NAPES, que são Novos Arranjos em Pesquisa e Inovação, que também é uma rede de pesquisa em uma grande temática. Eu sou um dos articuladores do NAP Biodiversidade, em que a gente está aplicando essas tecnologias nesse NAP, então você tem bastante financiamento público nessas pesquisas. No caso, essa tecnologia, a gente tem até financiamento internacional, junto em parceria com... Essa tecnologia foi desenvolvida aqui no Brasil, mas a gente tem testado ela através de projetos em rede, financiados pela União Europeia, com França, com a Alemanha, tá? A gente também está começando uma parceria forte com a Austrália também, então então você tem a gente tem conseguido bastante financiamento público, né, dessas agências a nível estadual, nacional e até internacional para essa pesquisa. Agora, para essa etapa, que é a próxima fase de escalonar, a gente também tem procurado parcerias com empresas, até início a FINEP também, tem vários editais FINEP, que a gente está até escrevendo, né, tá avançando numa negociação com a empresa para trabalhar no FINEP, né, então a gente tem visto que tem sido possível, né, esse financiamento de diferentes formas, né, até o momento muito financiamento público. Agora talvez para essa próxima etapa acho que essa parceria com a empresa vai ser importante para que isso realmente chegue lá na ponta, né. Professor, só agradecer sua entrevista, o tempo dedicado a esse tipo de pesquisa, estudo, e parabenizar por isso também, pelo mesmo motivo também que, assim como o seu Bianco mencionou anteriormente, é um estudo que a gente tem que ter orgulho de brasileiros estudando, usando a ciência em prol de melhorias que vão melhorar cultivares aí no mundo inteiro. Muito obrigado, viu? Bom, eu que agradeço pela entrevista, pela oportunidade, tá? Seu Bianco. Tá bom, não só agradecer e desejar sucesso a vocês, que fique disponível para todos os produtores o mais breve possível, tá, professor? Sim, obrigado, viu? Obrigado. E esperamos a hora que já estiver no mercado isso aí, que a gente possa conversar com o senhor por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até uma próxima. Conversamos com o professor Arley Caixeta, que é professor do Departamento de Biologia Animal e Vegetal da Universidade Estadual de Londrina.
Ele já saiu aqui conosco, temos só eu e o Sr. Bianco. Sr. Bianco, muito boa essa entrevista. Vamos falar de Trump agora. E eu tenho uma pergunta. Ontem a gente falou do Trump e das taxas dele. Inclusive a gente ainda trouxe informações que foram alimentadas durante a gravação do nosso programa, né? E que acabaram nos pegando de surpresa. Mas com esse recuo das tarifas de Donald Trump em cima de praticamente todos os países, exceto China, a gente já começa a enxergar um possível problema para o Brasil, porque regiões, vamos pegar exemplo da União Europeia, por exemplo, podem usar este momento para tratar e fazer um acordo para comprar a soja americana. Será que, ou comprar mais da soja americana, será que isso representa um problema, uma ameaça para o Brasil? Quero ouvir tua opinião no próximo bloco. A gente faz um intervalo, é bem rápido, voltamos já. O Agrodebate está de volta e o assunto da vez são as tarifas de Donald Trump. O Trump não sai da nossa boca, seu Bianco. Volta aqui comigo para a gente falar do recuo dele, né? Assim como está sendo tratado, o recuo das tarifas de Donald Trump, exceto em relação à China, que se mantiveram ali em 125%. Vamos falando, inclusive, análise de especialistas trazem uma possível negociação chinesa junto com os Estados Unidos e que em breve deve ter algo em torno de 60%, nada desses 125%. Por enquanto é isso, 125%. Mas deve ser resolvido. A gente já conversou ontem, viu que essa é bem provável uma manobra de Donald Trump, que usou também de sua equipe para avisar e deixar claro para outros países que as negociações podem ser feitas sim. Mas isso pode piorar a situação do Brasil, porque a gente viu acontecer o quê? O Trump amedrontar mundo afora com suas tarifas. Então nós vimos tarifas exorbitantes que deixaram países provavelmente amedrontados e que agora deixou o negócio brando com tarifas igualitárias de 10% pelo prazo de 90 dias. Bom, o que é que a gente pode esperar desse prazo de 90 dias? Será que não é o momento de outras localidades que compram e precisam das commodities brasileiras, principalmente se tratando de soja e milho, fazer uma negociação justamente por estarem amedrontados e o Brasil sair como perdedor nessa história? Porque, afinal de contas, os Estados Unidos é o nosso principal concorrente na venda dessas que são as principais commodities do agronegócio. Jussan, dificilmente que a gente possa dizer o que pode acontecer. Hoje, os Estados Unidos estão dizendo que, estrategicamente, eles fizeram isso e que eles só vão brigar com a China e que os outros mercados vão ficar igual. No meu entender, ele está recuando. Por quê? Porque ele está tendo muito problema dentro dos Estados Unidos mesmo. A oposição está batendo muito nele, está falando que ele justamente agora está cambaleando e que está recuando. Os próprios parceiros, companheiros do próprio partido estão reclamando demais. Por quê? Porque a Bolsa de Valores caiu muito, os valores foram trilhões de dólares que caíram, então é muito problemático, está sendo muito problemático para os Estados Unidos. E ele mesmo, eu mais ou menos interpreto que ele está sendo acuado. Ele bateu em todo mundo, ele generalizou todo mundo, porém depois ele quis ficar batendo só na China. Por quê? Estrategicamente a China também é quem mais vende para os Estados Unidos e vende muito barato. Então, estrategicamente, acho que o objetivo dele era mesmo taxar a China. Porém, conforme ele começou a conversar demais e muito, eu acho que ele deu um tiro no pé dele. Agora,
Vamos esperar o que possa acontecer, porque a gente prevê alguma coisa, esse mercado, essas coisas é muito difícil. Ontem mesmo nós comentávamos, o dólar foi de 5,80 para 6,8, de 6,8 voltou para 5 e terminou o dia com 5,86, agora hoje de manhã ele foi para 5,90, então é muita volatilidade, acho que é muito problema. E esperamos que o mercado se acomode e que comece a se ajustar. Quanto ao Brasil ser prejudicado com isso, eu acredito até que não. O Brasil pode ser prejudicado se houver uma recessão no mundo em virtude dessas taxações. Havendo uma recessão no mundo, haverá menos dinheiro, haverá menos alimento, menos pessoas com desejo de se alimentar mais e melhor. Isso haverá uma recessão e aí os nossos produtos sobrarão. Porém, se não houver essa recessão, se o mercado ficar nesse sobe e desce aí, a pessoa tem que comer, a pessoa tem que ir principalmente para o agro, que produz alimento, eu acho que não vai ser. Nós vamos produzir a nossa soja, o nosso milho, o alimento, proteína animal, que seja carne de gado, de frango e de porco. Sempre vai ter lugares no mundo que estão compatíveis para aquele esse consumo. E o que o Brasil precisa fazer? Procurar novos mercados, só isso. O senhor tratou muito bem desse termo aí, né, da volatilidade da economia, e apesar de vários países ou até mesmo regiões receberem com boa notícia, né, com bom gosto, os mercados financeiros acabaram recuando junto com as tarifas, mas a economia global fica um pouco com o pé atrás, sempre há essa incerteza. Será que amanhã não vai ter um tarifaço novamente? Será que o meu país não pode ter um tarifaço? O Brasil, ele assistindo a esse teatro todo, ele está assistindo da arquibancada, mas tem países que participaram dessa trama e que saíram quase chorando, ou se tratando, né, dessa analogia de um teatro, e que saíram completamente assustados dessa peça ou desse teatro todo. Bom, como que a gente deve reagir daqui para frente? Deve haver um recuo monetário, os países devem agir com cautela em negociações, os Estados Unidos mesmo não deve ser prejudicado. Ao invés de eu tratar com os Estados Unidos, eu vou começar a tratar com outros países. Aquela velha história que o senhor traz, né, de dividir os ovos, não ter os ovos no mesmo cesto, para que os riscos sejam menores. Talvez também esse seja um start para outros países. Os Estados Unidos continua sendo o principal possível perdedor nessa história toda. O Brasil, a gente acredita que se mantém com poucas perdas se forem para acontecer. Mas a Ursula von der Leyen, que é a presidente da União Europeia, ela inclusive recebeu com muita alegria essa notícia. Então por isso que também veio o start na minha cabeça. Será que não é o momento também de União Europeia negociar com os Estados Unidos? Mas também acaba que, em um português bem claro, eles ficaram queimados no mercado mundial, é isso? É bem isso, eles ficaram muito queimados. E veja bem, José, a gente pode falar, não vamos então mais negociar com os Estados Unidos. Quer queira, quer não, é a maior renda per capita do mundo, é onde se consome mais. Então, todo mundo, vamos dizer, eles são consumidores de altíssimo poder. Como que você vai dizer não a um país desse? Então, o que é que a gente fala muitas vezes em recessão, mas não é uma recessão, é uma retração, às vezes, do consumidor. É aquele exemplo que a gente deu ontem aí, que comprou alguma coisa e vai chegar no país deles, quando estava em trânsito a 10 mil, quando vai chegar lá vai ser taxação de 120%, vai custar 22 mil reais. O que é que eles está tendo hoje? Uma retração de mercado. Todo e qualquer consumidor, ele está com medo de que haja essa recessão, e isso deixa o mercado em si muito em pânico.
Por que a gente fala muito, Jossam, principalmente em mercado de imóveis ou de coisas que se fala, aquilo que um dia você citou o exemplo, que inflação gera inflação. A pessoa, quando tem uma inflação, vamos dizer, ela fala que vai aumentar o preço, todo mundo também quer aumentar o preço. Então, quando se tem um dinheiro no mercado, a pessoa fala, eu vou comprar tal imóvel porque esse imóvel vai valorizar. E quando tem notícias negativas, como é o momento, ela fala, eu tenho dinheiro, mas eu não vou comprar o imóvel porque esse imóvel vai ficar mais barato e eu aqui 6 meses, aqui um ano eu vou comprar mais barato. Então essas notícias, de repente, elas criam um negativismo e deixam com que o próprio mundo, entre em recessão ou produza um pouquinho menos. E produzindo um pouquinho menos, todos perdem. Eu acho que nós temos que pensar sempre em alavancar o consumo, alavancar a produção e que todos, nesse giro de negócios, possam se beneficiar, ter mais proveito, se alimentar melhor e ter muito mais vantagens. Continuamos de olho nessas notícias que devem ter novos desdobramentos e assim que tiverem novas notícias a gente volta a comentar e analisar por aqui. Seu Bianco, nosso próximo assunto gira em torno do mês de abril, que para o movimento dos sem terra é o Abril Vermelho. O saldo deste abril de 2025 é de até agora 23 propriedades rurais no Brasil invadidas e há planejamento de mais invasões. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Nosso intervalo é rápido, a gente volta já. O agrodebate desta... Que dia da semana é hoje? Deixa eu ver aqui que eu tô meio perdido. Quinta-feira, rapaz. Amanhã sextou, hein? Desta quinta-feira está de volta. Obrigado. Para mim a semana passou rápido. E para você de casa, passou rápido aí também? Bom, chega de sorriso porque o assunto agora aqui não tá legal não, viu? Vamos falar de MST e das invasões do Abril Vermelho. Isso porque o saldo deste mês de abril de 2025, desde 1º de abril, deste Abril Vermelho, né, que é um movimento dos trabalhadores aí e que acaba incentivando mais e mais e mais invasões Brasil afora, inclusive há registros aí de invasões em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás. Enfim, são muitas invasões e ainda 23 até o momento, e tem um planejamento de mais invasões ainda. Seu Bianco, chega aqui comigo para a gente falar sobre este movimento, que para quem é a favor, né, quem defende a livre iniciativa, a propriedade privada e a segurança no campo, isso se trata de uma ameaça. O movimento do Sem Terra, por si só, já é uma ameaça, nós sabemos disso. E agora esse Abril Vermelho promovido por eles parece causar um caos ainda maior. E a impressão que eu tenho analisando tudo isso é que o problema não está necessariamente nessas pessoas, e sim na legislação brasileira. Claro que essas pessoas, a gente chegando no final desse assunto, essas pessoas elas se aproveitam e estão mostrando cada vez mais a fragilidade da legislação que o nosso país tem, porque elas estão fazendo essas invasões baseadas em brechas da lei. E muitas das vezes elas saem vencedoras dessas ações justamente usando essas brechas da lei. Então a gente já discutiu movimento de sem terra, outros tipos de invasões, outros tipos de situações que acabam sempre usando brechas da lei. O problema, no final das contas, a raiz desse problema, será que não está nas leis que o Brasil tem? Com certeza, principalmente você pode ver que muitos estados brasileiros eles começaram a serem contra essas invasões
E aí dizendo que invasão nesses estados, principalmente no Mato Grosso, seria zero. E o governo do estado iria. Se houvesse invasão, o governo do estado iria retirar a força. E aí veio os setores do governo federal e falaram que não pode. Então isso principalmente está dando brechas na lei, conforme você falou. Agora, principalmente as invasões, as maiores invasões foram nos estados que se dizem parceiros, principalmente do MST, que é governados pelo PT. Então isso deixa, vamos dizer, o próprio governo incentiva essas invasões. E por que é que o MST fala do mês de abril amarelo? Acontece que anos atrás, no estado do Pará, havia uma caminhada de sem terra e o pessoal iria para a capital. E durante essa caminhada houve um confronto com a polícia, e a polícia nesse confronto matou, não sei se 17 ou 21 membros disso daí. Mas por que é que a polícia matou? Eu também não sou favorável de matar, mas você se coloque na posição de um policial, tendo aproximadamente 1.500 pessoas com facões, foices e coisas, indo para cima do policial. E daí o policial iria dizer o quê? Entregar uma rosa para esse pessoal? Ele se defendeu e ele atirou. Então aí eles mataram, vamos dizer, 17 pessoas, que de repente foram 17, 21 inocentes. Porque muitas dessas pessoas que estão ali são inocentes. Às vezes o MST usa essas pessoas, mulheres, crianças e tudo, para ter vantagens e para defender uma teoria que não se sustenta mais no país, que é a teoria de que falta terra, que esses pensamentos que o MST se diz sempre um anjinho. Isso não cola mais. O que é que deve ter? Boas conversações e aquilo que nós mesmos já discutimos aqui. Encontrar fazendas que queiram vender e que o governo seja parceiro e que compre no preço justo e que pague no preço... O governo quer pagar em TDAs, que são títulos da dívida agrária, que o cara só pode receber isso 30 anos depois. Um fazendeiro ou uma pessoa que tem 70 anos vai querer vender uma fazenda dele para receber daqui 30 anos? Vai receber com 100 anos? Não tem condição. Então, o governo tem que ser e pagar essas condições melhor e mais disponível para que quem tenha vontade de vender possa vender e que aproveite desse recurso dessa venda. E mais uma vez, reforçando a vulnerabilidade da nossa legislação brasileira, a gente vê essa afronta à Constituição, à democracia. Isso vai contra aquele termo que a gente sempre usa por aqui, né, que é a segurança jurídica daquela pessoa que comprou da maneira correta, enfim, está até hoje produzindo. Mas voltando a falar dessa vulnerabilidade da lei brasileira, o policial, por exemplo, é claro que ele não quer atirar contra ninguém, mas muitas vezes a gente já retratou e já noticiou por aqui como que muitas vezes os próprios produtores rurais, eles relatam que a polícia não faz nada. Eu chamei a polícia, mas a polícia não foi até lá, porque a polícia ela sabe que se ela for até lá, ela vai encontrar pessoas agindo de maneira terrorista, e se ele porventura se defender atacando, né, ou de maneira de defesa, por defesa, ele vai ter que responder um crime gigantesco, ele vai acabar com a carreira dele. Então, por muitas vezes, justamente por conta da nossa legislação, o próprio policial não quer cumprir com a função dele. E essa não é uma crítica à polícia não, viu? Ele não quer cumprir com a função dele justamente porque ele se torna uma pessoa vulnerável. Porque se em casos como esse que o senhor mencionou, muitas vezes ele vai responder e, se duvidar, ainda perde cargo e sai ameaçado. Enfim, são muitos problemas. Ele vai responder criminalmente, Jossan. E será que se eu quisesse
ter direito a um pedaço de terra, será que eu preciso ir com foices e facões e machado nesse confronto? Eu vou discutindo simplesmente conversando e havendo a própria democracia, a própria conversa, explicando por que é que eu preciso dessa terra. Não precisa nem ter as invasões. Isso aí é diplomacia, é simplesmente no governo federal, tem tantos órgãos, INCRA, que devem cuidar somente disso. Por que é que não funciona? Por que é que tem que ter essas invasões? Por que é que tem que ter esses atritos, essas brigas, tudo? Então, isso que o Brasil tem que acabar é com essa aí. E resolver tudo pela diplomacia. Diplomacia, essa sempre foi a palavra que sempre reinou nos seus discursos. Seguimos acreditando em negociações não criminosas e diplomáticas. Obrigado por hoje mais uma vez, seu Bianco. Obrigado, Jossan, que Deus te abençoe. Obrigado a todos que nos assistiram e até amanhã. Estamos juntos, amanhã estaremos juntos. Uma boa noite. A você, nosso amigo querido telespectador e nossa amiga querida telespectadora, obrigado pela sua companhia. Um grande abraço para minha amiga Glauci, que noticiou para mim que sempre nos assiste. Obrigado, Glauci, um beijo. A você, meu amigo telespectador, até amanhã. Valeu!